Liturgia da Palavra, aqui um trabalho de evangelização visando a construção de um mundo novo, onde Jesus é a luz, é o caminho, é a verdade e a vida, e nos leva sempre a uma só direção, a eternidade. O caminho é difícil, tem pedras, espinhos, passamos por muitas dificuldades, não é verdade? Porém, perseverar é o nosso caminhar, perseverar na caminhada. E é perseverando que se chega aonde queremos chegar. E nós sabemos onde o caminho vai levar-nos e onde vamos chegar também. Hoje o Evangelho de João, capítulo 12, verso 48. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele é que me ordenou o que eu devia dizer e falar. E eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu o digo conforme o Pai me falou. E nós vamos trazer o sentido dessa mensagem hoje do Evangelho para a nossa vida, ver o que Cristo quer para nós, sendo que Ele, sendo a luz do mundo, oferece-nos como luz para que possamos caminhar na luz e não nas trevas. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Primeira leitura. Leitura dos Atos, capítulo 12, verso 24, ao capítulo 13, verso 5. Naqueles dias, a palavra do Senhor crescia e se espalhava cada vez mais. Barnabé e Saulo, tendo concluído seu ministério, voltaram de Jerusalém, trazendo consigo João, chamado Marcos. Na igreja de Antioquia havia profetas e doutores. Eram eles Barnabé, Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado junto com Herodes, e Saulo. Um dia, enquanto celebravam a liturgia em honra do Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: Separai para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os chamei. Então eles jejuaram e rezaram, impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e deixaram-nos partir. Enviados pelo Espírito Santo, Barnabé e Saulo desceram a Seleucia e daí navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Eles tinham João como ajudante. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 66. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações vos glorifiquem. Reze comigo. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações vos glorifiquem. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. Reze comigo. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações vos glorifiquem. Exulte de alegria a terra inteira.
pois julgais o universo com justiça, os povos governais com retidão, e guiais em toda a terra as nações. Reza comigo. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações vos glorifiquem. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações vos glorifiquem. Que o Senhor e nosso Deus nos abençoe e o respeitem os confins de toda a terra. Reza comigo. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações vos glorifiquem. Evangelho segundo João, capítulo 12, verso 44 a 50. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não caminha entre as trevas, mas terá a luz da vida. Conferir? Evangelho de João, capítulo 8, verso 12. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus exclamou em alta voz: Quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele é quem me ordenou o que eu devia dizer e falar. E eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu o digo conforme o Pai me falou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. O Evangelho de hoje, no texto que lemos, o evangelista revela a íntima comunhão, a íntima união que há entre Jesus e seu Pai. Acreditar nele, como ele mesmo diz, é acreditar no Pai. Ver Jesus é ver o Pai. E Jesus hoje nos direciona uma proposta de segui-lo, uma proposta de seguir o seu caminho, uma proposta de seguir o seu projeto. E nós, como livre-arbítrio que Deus nos deu, temos que escolher entre acreditar no projeto que Jesus nos mostrou, que é acreditar na vida, acreditar na dignidade do homem, acreditar no amor, ou seguir o caminho das trevas. Porque se Jesus é a luz, outro caminho que escolheremos não será o caminho de luz, será o caminho das trevas. E Jesus quer nos levar à vida. João 12,44, quem crê em mim, não é em mim que crê. Primeiro passo para nós andarmos na luz é crer em Jesus Cristo. É crer em Jesus Cristo, porque crendo em Cristo, como o próprio Jesus vai falar, vai crer, não é em mim,
mas naquele que me enviou. Nós temos essa crença de que, como Jesus no Evangelho de ontem falou, eu e o Pai somos um. Essa consubstanciação da união do Filho com o Pai e depois com a Santíssima Trindade, que é justamente o Espírito Santo, essa união, essa comunhão que nós devemos ter como igreja. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Seguir os passos de Jesus é caminhar para o abraço definitivo de Deus Pai. Por isso nós dizemos aqui, sabemos que o caminho é difícil, porém sabemos onde vai nos levar a eternidade, é esse o caminho que Deus quer nos levar. Também Ele quer que seu reino se instale nessa terra. Reino de amor, de partilha, reino onde a comunidade se identifique com o projeto de Deus revelado em Atos dos Apóstolos, desde o princípio, onde todos viviam em comum e não haviam necessitados entre eles. Em João 12, 48, seguinte, quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia. Jesus Cristo é a palavra, o verbo. João, ele tenta colocar justamente Jesus Cristo como o verbo, como ele diz no início. O verbo se fez carne e habitou no meio de nós. O verbo é a palavra. E quem não acreditar em Jesus Cristo não acreditará na sua palavra. E quem não acreditar na sua palavra encontrará o juiz, que é a sua palavra, porque desobedeceu. A desobediência é o julgamento daquele que justamente não acreditou em Jesus. Porque acreditar em Jesus, como nós já dizemos aqui muitas vezes, é, acima de tudo, assumir o seu projeto em nós. Não basta crer, acreditar por acreditar. Até os espíritos das trevas condenados acreditam. Mas eles não vivenciaram o Evangelho, por isso estão nas trevas. Nós temos que vivenciar, colocar esse projeto de Deus em nós, na nossa vida, no dia a dia. Andar de mãos abertas para receber os dons de Deus, rezando, fazendo jejum, como Paulo e Barnabé em Atos 12 de hoje, que jejuavam e oravam, por isso encontravam sempre na palavra a graça, o modo de viver como cristão. E hoje, também no Evangelho de João 12, 49, porque Jesus Cristo vai dizer, porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele é quem me ordenou que eu devia dizer e falar. E eu sei, veja aí, é importante frisar o versículo 50, e eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, quem vivenciar a palavra de Cristo, vivenciará em si os mandamentos de Deus. E assim como a palavra de Deus é vida eterna, aquele que seguir Jesus cumprindo suas palavras terá a vida eterna. Portanto, o que eu digo, Jesus disse, o que eu digo conforme o Pai me falou. E nós vamos observar o grau de acesso, o grau de intimidade que Jesus tinha com o Pai. Ele falava aquilo que Deus lhe ordenava. Ele era muito obediente. Portanto, o que está no Evangelho está o esclarecimento de todas as Escrituras, de todos os profetas, desde Moisés, de Abraão, tudo que está justamente em forma muitas vezes não esclarecida no Velho Testamento, Jesus esclarece em si o que Ele quer fazer, o que é realizável, o que é justamente caminho de vida, de luz para nós. Por isso, é muito importante nós assumirmos nossa missão, como Paulo e Barnabé em Atos 12, 24 ao capítulo 13, verso 5, homens escolhidos como eles foram, enviados pelo Espírito, partem para anunciar a palavra de Deus. Essa é a nossa missão, anunciar a palavra de Deus. Seja de que modo for, de que modalidade nós estivermos, no nosso trabalho do dia a dia, é necessário nós termos essa missão de Paulo e Barnabé. Deixarmos-nos conduzir
por essa luz do Senhor é justamente nos sentir convidados a assumir nossa missão, a assumir nossa vocação, que parte da nossa conversão, como Paulo se converteu, e assim nós vivenciarmos Cristo em nós, que nos chama pelo nome hoje, chama a mim, chama a você, nos envia para uma missão difícil para um mundo onde não há luz. Nós teremos a missão de anunciar Cristo luz e sermos luz também. Na igreja de Antioquia, onde nós falamos ontem aqui, onde os cristãos receberam pela primeira vez o nome de cristãos, havia profetas e doutores, e nós vamos ver entre tantos nomes aí, um nome que nos chama a atenção, Manaim. Quem era Manaim? Que diz aí a palavra? Foi uma pessoa fora criado junto com Herodes. Olha aí. Como é que pode? O Herodes, aquele que perseguiu Jesus, aquele que matou as crianças, aquele que fez pouco de Jesus, mas no meio deles, lá de Herodes, teve um que seguiu Jesus, que se converteu. Portanto, não importa o meio onde nós nos convertamos, Deus vai tirar-nos das trevas. Deus vai libertar-nos. Deus vai ser a luz para nós no nosso caminho, como ele foi na vida de Saulo, como ele foi na vida de Manaim, que era criado junto com Herodes, junto com Simeão, chamado Negro, Lúcio de Cirene. Deus nos convida a essa missão. Antioquia era uma cidade antes que não tinha luz. E a partir dos testemunhos de Saulo, de Barnabé e desses discípulos, se torna uma cidade anunciadora da palavra. Como vai dizer em Atos 12, 24, a palavra do Senhor crescia e se espalhava cada vez mais. Não importa em que lugar estivermos, que a gente possa dar glórias a Deus, porque hoje, justamente no Salmo responsorial, nós dissemos no refrão que as nações vos glorificam, Senhor. Ou seja, a palavra de Deus deve ser anunciada a todas as nações. Que todas as nações vos glorifiquem. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não caminha nas trevas, mas terá a luz da vida. João 8, 12. E eu tenho caminhado na luz? Tenho sido luz na vida daqueles que estão nas trevas? Ou sou mais um desses, apenas a me chamar de cristão e não assumo a minha vocação? A missão dos cristãos é levar a luz, que é o próprio Jesus, aos que vivem nas trevas e tornarmos-nos luz também, nós próprios, luz para aqueles que estão nas trevas. Ó Jesus, vieste como luz para iluminar o mundo, a fim de que não permaneça nas trevas aquele que acredita em Ti. Ajuda-nos, Senhor, a compreender que estás unido ao Pai e proferes as palavras que o Pai te mandou dizer, e que o mandamento do Pai é vida eterna. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração. Hóstia celestial. Ó hóstia celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma. E que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus. E concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Vamos rezar as laudes agora,
eu te convido a rezar conosco aqui as laudes. Laudes é permanecer com a Bíblia aberta, como nós estamos com a Bíblia aberta aqui, lendo a palavra de Deus há mais de 15, chegando a 20, passando dos 20 minutos, porque dizem que o católico não lê a Bíblia. É o povo que mais lê a Bíblia. Não existe uma liturgia, um culto que tenha mais leitura da palavra do que a missa, a Santa Missa. Nós lemos a primeira leitura, e nós aqui fazemos isso aqui. Nós lemos a primeira leitura, o Salmo responsorial, nós lemos o Evangelho e depois explanamos. E aqui ainda lemos depois, rezando os Salmos. E isso é as laudes. Nós rezamos mais 20 minutos Salmos e nós nos enchemos assim da palavra. A palavra é vida. E quando nós lemos a palavra, nós nos alimentamos com ela e temos mais possibilidades de, na nossa vida, tomarmos ações, decisões que nos levam à vida à luz e não às trevas. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo o seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe seus comentários para nós rezarmos por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E aqui pessoas que falaram conosco e nós vamos responder. E aqui falou conosco Maria Ceilma. A paz de Jesus, o amor de Maria. Boa tarde, meu querido irmão Paulo Maia. Deus abençoe sua vida e família. Amém. Obrigado, Senhor, por todo o seu amor. Amém. Jesus te abençoe igualmente. Maria Ceilma. Aqui Ieda Ruda falou conosco também. Bom dia, Paulo Maia. Que Deus abençoe sempre, paz e bem. Igualmente, Jesus te abençoe sempre. Ieda Ruda, obrigado pela participação. Pedro Olímpio também falou conosco aqui. Bom dia, Paulo Maia. Um abençoado domingo para você e família. Peço oração para minha mãe e minha filha e meu neto. Amém. Pedro Olímpio, você que sempre reza pelos seus filhos e netos. Isso é muito bonito, o pai que reza sempre pelos filhos. Um pai dedicado para a família. E estamos a rezar, sim, por seu filho Pedro Henrique e também por sua filha Monique, que precisa de nossa oração. Estamos sempre a rezar pelas suas intenções, Pedro Olímpio. Andréia Pereira. Quanta alegria ouvir palavras tão edificantes nessa manhã de domingo. Obrigado, Paulo Maia. Jesus te abençoe. Obrigado também pela sua participação. Andréia Pereira, vamos agradecer a Deus que nos dá essa oportunidade de estarmos aqui todos os dias. Sueli Melo, pede oração pelo filho e nora que estão com dengue. Amém. Vamos rezar por essa intenção de pessoas que estão necessitadas, seu filho e a sua nora que estão com dengue. Rezemos. Ronizeldo Antunes também falou conosco. Obrigado pela participação. Francisca Destaque, Maria do Carmo, Saúde Costa, Ana Costa, Maria Farias Lima. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima.